Boa tarde a todos. Meus cumprimentos à professora Neuza Bojiquian, professor Sebastião Velasco, aos quais agradeço a gentileza do convite para participar desse seminário. E meus cumprimentos também para os meus colegas de mesa que vão me acompanhar nessa jornada agora à tarde. Bom, o nosso tema, a, a política externa do governo Biden, né? Esse tema nós já vimos acompanhando há algum tempo, né? Já tivemos a oportunidade de participar em outros seminários sobre essa questão. E o que tenho a dizer é que a política externa do governo Biden, bem como do governo Trump, que lhe antecedeu e que agora irá suceder, né, para ser adequadamente entendida, deve levar em consideração, para se entender essa política externa, para entender o seu sentido, né, deve-se levar em consideração que o sistema internacional está num processo bastante avançado, né, de contestação e mudança da ordem internacional. Essa era uma questão que, algum tempo atrás, a mudança na ordem internacional era uma questão restrita a determinados círculos do poder. Porém, nos últimos tempos, se tornou, vamos dizer, aberta. Os documentos oficiais do governo norte-americano se referem diretamente a essa questão. Não? Quer dizer, apresentando os Estados Unidos como um defensor da ordem internacional liberal e apontando, né, a concorrente, a competidora China, ladeada com a Rússia, né, como proponentes de uma nova ordem internacional, porém uma ordem internacional calcada, uma ordem internacional baseada no autoritarismo. Veja, vamos então tratar de um outro conceito importante para nós entendermos isso. Veja, em primeiro lugar, a moldura é a nova ordem internacional. E a outra questão é a questão da grande estratégia, né? O que é a grande estratégia e o que diferencia a grande estratégia da política externa. Política externa todos os países têm, né? Todos os países vivem num sistema de estados, né? Estão permanentemente em contato com todos os demais que fazem parte desse sistema, e cada qual procura defender os seus interesses nacionais. Precisa resguardar a sua soberania e obter no meio internacional aquilo que carece internamente para que essa sociedade se desenvolva, evolua, progrida, tal. Agora, a grande estratégia se diferencia da política externa pelo fato de ser uma política externa que almeja o exercício da hegemonia sobre todos os demais estados. Portanto, a grande estratégia é, na verdade, uma política externa reservada às grandes potências que têm recursos econômicos, financeiros, tecnológicos, militares, culturais, e que, portanto, têm a pretensão de exercer sobre os demais uma liderança, impondo os seus interesses, como se esses seus interesses fossem os interesses de todos.
a grande estratégia dos Estados Unidos, até um certo ponto, da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80, não teve nenhum problema. Né? Os Estados Unidos exerciam hegemonia no mundo ocidental em nome do anticomunismo e todas as contestações, né, que se ofereceram foram devidamente reprimidas, foram devidamente suprimidas. Depois da queda do Muro de Berlim, houve um lapso de tempo em que se falou em unipolaridade, né, embora fisicamente não faça sentido isso, mas os Estados Unidos era a única potência com capacidade de intervenção global e portanto, a sua hegemonia foi exercida de uma maneira completamente tranquila. Né? Porém, a partir dos anos 2000, isso foi mudando, né? foi se intensificando. E duas coisas vinculadas uma à outra, né, fizeram essa questão da contestação da ordem assumir uma outra dimensão. A primeira coisa foi a ascensão da China. A China, a partir dos anos 2000, né, em função das reformas que vinham sendo aplicadas desde 78, e depois com o seu ingresso pleno na ordem internacional, né, tendo a sua economia sido reconhecida como economia de mercado, tendo ingressado na Organização Mundial do Comércio, se tornou um membro pleno da ordem internacional e, mediante um crescimento econômico exponencial, passou a disputar a posição com os Estados Unidos. E o outro fato conexo a esse foi a formação do BRICS. Né? Em 2006, 2009, né, formou-se o BRICS, que foi intensificando as suas relações, as suas propostas. A partir de 2014, criou um dispositivo econômico financeiro paralelo àquele criado em Bretton Woods, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, e o fundo também de recuperação, concorrendo com o FMI, e a partir daí a disputa ficou aberta. Né? Então, nós temos a China disputando com os Estados Unidos a primazia, a hegemonia, ao mesmo tempo sendo com a Rússia o vértice do BRICS. Aí, a partir daí, a luta pela a questão da ordem, ela se tornou explícita. Né? O governo Trump, né, destoou dos demais governos, daquilo que a gente chama o consenso bipartidário nos Estados Unidos, porque o Trump trouxe uma nova perspectiva, né, estranha a essa da hegemonia. Né? O Trump, mediante uma visão mercantilista das relações internacionais para ele são relações puramente econômicas, comércio, investimento, né? E também numa perspectiva política de causa e consequência direta, objetiva. Né? Então, o Trump simplesmente desdenhou, né? E vai continuar desdenhando, né? Da questão da hegemonia. Né? Agora, o Trump fez isso, foi um desvio significativo, e o governo Biden, né, o sentido do governo Biden, aí chegamos a ele, né, foi de recolocar a questão do consenso bipartidário da luta pela hegemonia. Né? Quer dizer, essa ideia, todos sabemos, é uma ideia antiga nos Estados Unidos, do Destino Manifesto, né? A nação indispensável, como diziam
o Barack Obama, quer dizer, os norte-americanos, de uma maneira geral, eles estão imbuídos da ideia de que os Estados Unidos é o estado mais importante do mundo, deve estar no centro das relações de poder, e ninguém tem o direito de ocupar esse seu lugar. Embora eles tenham ocupado o lugar do Império Britânico, eles consideram que esse lugar só pode ser preenchido por eles. Né? E em virtude desse desdém que o governo Donald Trump manifestou, o governo Biden veio assim com toda a força, mostrando a disposição de recuperar a posição hegemônica. Né? E aí, vejam, recorre a velhos preceitos dos Estados Unidos, né? Velhas ideias geopolíticas, né? de exercício da hegemonia. Né? Que ideias são essas que são relativamente antigas, mas que se consagraram, se cristalizaram na Segunda Guerra Mundial. A primeira delas é que ninguém pode, quer dizer, nenhum Estado pode dominar a Eurásia. E depois, os Estados Unidos têm que ter um papel pivô, um papel central na Ásia. Né? Isso foi uma decorrência da Segunda Guerra Mundial. Né? Portanto, vamos dizer, são as condições para que os Estados Unidos exerçam a sua hegemonia. Para ser objetivo, não dispomos de muito tempo para nos alongarmos. Né? Isso significou que o governo Biden deu continuidade ao que o seu predecessor democrata Barack Obama já havia feito em 2014 na Ucrânia, né, que foi apoiar as provocações e a guerra que a Rússia fez à Ucrânia. Como para a hegemonia norte-americana liderar a OTAN é extremamente importante, o que o Donald Trump desprezava, podemos assim dizer. Né? Então, um dos pontos do governo, um dos pontos fortes do governo Biden foi emprestar, né, todo o seu esforço, todos os recursos necessários para que o senhor Zelensky, à frente da Ucrânia, enfrentasse a Rússia. Né? Essa é a ideia de que a Alemanha, a Rússia não pode ter uma relação de cooperação, de integração com a Alemanha, porque ocupa a Eurásia. Né? Então, é necessário romper isso, e a Ucrânia aparece aí como uma cunha, né, para separar a Rússia da Alemanha, e a Europa toda aceitou passivamente isso, né? Aceitou a ideia, admitiu, tomou como verdade, né, a ideia de que a Rússia tem um plano de se estender, de criar um império, de invadir a Europa Ocidental, coisas assim, ideias, na verdade, bastante pueris, mas que circulam, foram admitidas e são assim, apresentadas pelos europeus como uma verdade e dando, portanto, justificativa para todo esforço de guerra contra a Rússia por meio da Ucrânia. O outro ponto é a China. Não é? Agora, a relação com a China é diferente, porque os russos, vamos simplificar, não aceitam provocação. Não é? Então, os russos têm uma sensibilidade nacional muito aflorada, né? Afinal de contas, os russos formaram seu Estado Nacional resistindo,
né, a invasões de todo tipo, desde os tempos mais remotos até a invasão do Hitler. Né? Então, os russos têm uma sensibilidade nacional muito grande para essas coisas. Ao passo que os chineses é diferente. Os chineses têm uma tradição pacífica, né? Os chineses não se envolvem em guerras. A última guerra que eles envolveram foi contra o Vietnã, que agrediu seus aliados do Camboja. Isso foi uma coisa muito, muito curta, muito, muito passageira. Né? E os chineses têm uma ideia de hegemonia, sim. Mas como são movidos por determinados princípios muito, muito antigos que soldam a civilização chinesa, né, eles não dão oportunidade, né, aos Estados Unidos para fazer o que fizeram com a Rússia. Né? Agora, o calcanhar de Aquiles, né, a questão sensível, há uma questão sensível a Taiwan. Né? Então, o governo Biden, quer dizer, fez todo o esforço, primeiro, para formar coalizões militares no Oriente, no Pacífico. A mais importante delas é com a Austrália e com a Grã-Bretanha, um acordo militar nuclear, e depois alardeando a todo momento a possibilidade da República Popular invadir Taiwan. Né? Em um dos textos que eu publiquei no OPEU, um deles intitulado O Partido da Guerra, né? Ali eu procuro mostrar com bastante clareza, né, isso que eu estou expondo agora. E uma outra coisa que eu considero muito importante, que é a seguinte: no governo Biden, né, a ideia de que a guerra é a guerra mundial, a guerra contra a Rússia e com a China, é uma coisa iminente. Né? Tanto no Congresso como nas Forças Armadas se trabalham abertamente com essa hipótese, né? Com a hipótese da guerra. Né? Um estudo preparado pelo Ministério da Defesa, inclusive, né, chega ao ponto de dizer que o momento para fazer a guerra é agora, tendo em vista o crescimento do poder naval chinês e a capacidade industrial chinesa de construir e pôr no mar navios, né, faz os americanos estimarem que depois de 2030 não vai nem ser interessante fazer a guerra, porque será a derrota certa. Portanto, o momento de impedir que a China se torne uma potência hegemônica e imponha uma nova ordem internacional é agora. Esse tipo de raciocínio, ele circulou, né? Ele circulou tranquilamente no governo Biden. Né? Quer dizer, portanto, do ponto de vista meu, estou olhando aqui para o tempo, do ponto de vista os pontos fortes do governo Biden, então, foram esses. Né? A ideia de que os Estados Unidos não têm que assegurar a posição hegemônica, né? Que a China é um perigo, né? E, portanto, a guerra é inevitável. Naturalmente que isso tem uma tradução na área econômica, né, com o protecionismo, com a competição na área tecnológica. Né? Então, o governo Biden, em linhas bastante gerais, foi isso. Quais são as perspectivas do governo Trump? O Trump não está preocupado com a hegemonia, né? Ele está preocupado, sim, de que os Estados Unidos, né, obtenham vantagem sempre em todas as negociações. Isso que ele chama nos Estados Unidos fortes, como era antes. Então, a tendência dele é minimizar
a guerra da Rússia com a Ucrânia. Para ele, aquilo não faz sentido. Né? É uma guerra que não faz qualquer sentido. Gastar dinheiro com aquela guerra é um desperdício de recursos, enquanto faz todo sentido para os democratas, para o Partido da Guerra, como eu falei, para o Trump aquilo não faz qualquer sentido. O que faz sentido, sim, é a intensa competição com a China. Aí sim, aí vale tudo, embora ele não fale em guerra. E é muito interessante, porque a diferença do Trump para o Biden, porque, embora ele atribua, né, à China a responsabilidade por todos os males porque os Estados Unidos está passando, né, ele não faz muita diferença, né, entre a República Popular e Taiwan. Por quê? Porque Taiwan também está na vanguarda tecnológica e porque são chineses. Então, ele não se mostra assim disposto a ir à guerra contra a China por causa de Taiwan. Isso também é outra coisa que não faz sentido para ele. Na medida que a guerra para ele é uma guerra econômica, né? Ele não faz diferenciação entre os chineses do continente e da ilha. Né? E eu assisti atentamente a todas as intervenções, a todas as mesas que aconteceram até agora, até essa, né? Vi estudos muito interessantes e todos esses estudos, né, eles vêm reforçar os estudos, a análise, a reflexão que eu tenho feito a respeito da política externa. Não é? Todas essas... Quer dizer, o que eu vejo por trás, né, de toda essa política, de ideologia, do desempenho eleitoral dos Estados Unidos, é a corrosão da posição hegemônica. Né? Isso aconteceu desde o governo Bush, filho. As ideias neoliberais que começaram a ser aplicadas pelo governo Bill Clinton, ali terminou o pacto do New Deal, o pacto keynesiano, né? O Partido Democrata aderiu ao neoliberalismo. A partir dali, a sociedade norte-americana, que era um modelo da sociedade capitalista bem-sucedida, da sociedade afluente, ela foi se desorganizando. E uma das razões porque temos todas essas ideias e essa adesão às ideias, ao programa do Trump, é a estrutura de renda dos Estados Unidos. Né? A despeito do PIB excepcional que os Estados Unidos têm, a estrutura de renda dos Estados Unidos hoje é de um país do terceiro mundo. É uma concentração de renda absurda. O mal, né, que a globalização neoliberal fez a todo mundo, fez nos Estados Unidos também. Né? E o Trump percebe isso com muita clareza e identifica isso, que a China foi a grande beneficiada. Né? Vale dizer que desde lá do governo Bill Clinton, que a ala direita do Partido Republicano já dizia que a política de globalização era um erro que ela beneficiaria a China. E eles estavam certos, e o Trump, né, na perspectiva norte-americana, obviamente, e o Trump hoje é a reação a isso. Uma reação, naturalmente, já um tanto desesperada, não é? Porque há um processo aí em movimento que pode-se dizer que é irreversível. Né? Os americanos sempre sonharam com a eternidade da sua hegemonia, mas, como bem disse, como bem estudou o historiador britânico Paul Kennedy, a ascensão e queda das grandes potências. A hegemonia é transitória. Né?
portanto, nós nos aproximamos cada vez mais do desfecho dessa política, não é? Então, eu penso que esses dois conflitos, né, que existem hoje no mundo são conflitos perigosos, o tratamento que lhes proporcionará o Trump é diferente, né? Agora, em relação ao conflito do Oriente Médio, não, porque eu vejo a política dos Estados Unidos para o Oriente Médio, né, mais do que uma política externa, né? É uma expressão, é uma externalização da política interna dos Estados Unidos. A posição de Israel dentro dos Estados Unidos, ela é muito forte. Ela pode-se dizer que há um partido israelense nos Estados Unidos que pega republicanos e democratas, né? E o Trump sabe disso. Vamos lembrar que ele transferiu a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Foi ele que inaugurou isso, desrespeitando a resolução da Organização das Nações Unidas, que prevê Jerusalém como uma cidade internacional, né? E agora, portanto, em relação a Israel, mais do que o Biden, porque o Biden deu todo o apoio que podia. De vez em quando apresentava aí um discurso pedindo moderação a Israel, mas pedia moderação, mas nunca deixou de enviar recursos e enviar armas, né? Nem de apoiar militarmente com a sua esquadra lá no Mediterrâneo. E o Trump vai continuar dando todo o apoio a Benjamin Netanyahu, né? Quer dizer, se a guerra, se chegar a um cessar-fogo, se a guerra for interrompida, isso vai ser determinado muito mais pela dinâmica, né, política dentro de Israel e lá no Oriente Médio do que pelo apoio dos Estados Unidos, que esse é completamente incondicional, né? Bom, eu acho que eu já falei. Já falou bastante. Muito bem. Já falou muito bem. Estou dentro do tempo, Neuza? Está dentro do tempo. Você foi que ali, bom. ó. Estava nos acréscimos, mas como eu sou uma juíza séria, eu levei esses acréscimos aí, porque você, de fato, merecia para concluir aí a sua abordagem. Muito obrigada, William. Muito obrigada a você. Eu já passo a palavra aqui agora para o João. Obrigada, João. Fica à vontade. À vontade não, você também tem tempo. Bom, antes de mais nada, obrigado, Neuza, obrigado pelo pessoal. Não precisa apresentar tanto assim, né? Mas boa tarde a todos, boa tarde, obrigado, Neuza, né, pelo espaço, obrigado pessoal do INEU. A ideia aqui é a gente falar um pouco, né, sobre esse capítulo que a gente tem visto, inclusive, né, com algumas notícias mais quentinhas, né, mais quentes nas últimas semanas, sobre essa dimensão da competição entre os Estados Unidos, que é especificamente a área de tecnologia, né? A ideia aqui é trazer alguns insights, algumas ideias também com, claro, né, alguns dados que a gente tem coletado, que a gente tem tratado, para desenvolver alguns insights, algumas ideias, né, que a gente pode colocar aqui na roda. De modo geral, né, a gente tem que, quando fala sobre competição tecnológica entre Estados Unidos e China, a gente tem que falar também do contexto geopolítico geral. E é um contexto que inicia, né, inclusive já pegando um pouco a deixa do professor Williams, né, se inicia com o próprio engajamento norte-americano com a China a partir dos anos 90 e 2000, logo depois daquele período de afastamento, né, do governo norte-americano em relação à China na segunda metade dos anos 80, e nesse momento a gente tem então essa política de engajamento que faz parte desse conjunto de medidas, inclusive a própria entrada, né, da China na OMC a partir de 2001,
de incluir cada vez mais a China no que a gente chama de uma ordem internacional liberal, inclusive do ponto de vista econômico. Só que, gradativamente, a partir dos anos 2000, particularmente com o governo Bush, depois com o governo Obama I, a gente vê um período de transição em que essa política de engajamento passa a se transformar em uma política de contenção. E isso é visto já no próprio governo Obama I, com a própria política de pivô para a Ásia, e que vai se consolidar a partir do governo Obama II, e a gente tem, então, o governo Trump que consolida essa política de contenção. A gente fala um pouco sobre as questões que vão envolver o governo Trump e o governo Biden, mas, de modo geral, a gente pode dizer que essa é uma continuidade que a gente vai ver nos dois governos, né? O que a gente consegue ver, então, na relação dos Estados Unidos e China, e aqui, claro, na área tecnológica. Só um adendo, né? Quando a gente fala de tecnologia, obviamente é uma miríade de coisas que a gente poderia tratar. Desde questões mais simples, né? Indústrias mais tradicionais, até indústrias de alta ponta. O que a gente foca aqui são as indústrias que a gente pode chamar de comunicação e informação, né? As TICs, pela sigla. Então a gente pode dizer que nesse contexto, tanto o governo Trump quanto o governo Biden se caracterizaram, aliás, por uma política que a gente pode chamar de desacoplamento, né? O que seria esse desacoplamento? Seria basicamente tornar cada vez mais o setor de tecnologia de informação e comunicação de última geração dos Estados Unidos autônomo em relação ao setor existente na China. Isso se dá, por sua vez, em dois setores principais, né? Pode passar? Desculpa, isso se dá, na verdade, em alguns setores principais. O primeiro deles se dá no setor de semicondutores, inclusive talvez seja um dos setores que a gente mais tem visto nas notícias essa competição sino-americana, mas também a gente consegue ver algo parecido, inclusive afetando também aqui a América Latina, dentre outras regiões do mundo, como a gente vai falar depois, a área de telecomunicações, de inteligência artificial e também um setor um pouco menos conhecido, um pouco menos trabalhado, pelo menos na nossa área, que é o setor de tecnologia quântica, né, ou também computação quântica. Esses setores eles têm sido os principais destaques nessa competição sino-americana, e o que a gente vê cada vez mais, então, uma migração de uma política de contenção que se dava especialmente na área militar e comercial, a partir do governo Obama I, e que migra cada vez mais para a área de tecnologia de ponta. Nesse sentido, vale a pena a gente citar alguns dados, né, que mostram essa correlação de força, a gente pode colocar assim, entre os dois países em cada um desses setores. Pode passar. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que no que se refere ao setor de chips e semicondutores, existe ainda um gap relativamente grande. Antes de falar sobre isso, né, é importante dizer que, pegando dados de modo geral, se a gente for pegar aqui a área de tecnologia em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a gente consegue ver claramente um distanciamento dos Estados Unidos e China, um isolamento, né, sino-americano em relação ao restante dos países desenvolvidos. E também a gente vê que, apesar dessa importância, né, uma relativa superioridade norte-americana, ainda assim isso tem sido deslocado de maneira bastante relativa, né? A gente consegue ver que existe praticamente uma política de catch-up da China em relação aos Estados Unidos. Pode passar? Agora, no setor de semicondutores, é um setor que a gente vê, como eu falei, o setor um dos mais quentes, né, nessa disputa. É um setor que a China ela está ainda bastante atrasada em relação não somente aos Estados Unidos, mas também aos demais países desenvolvidos. A gente consegue ver isso tanto pela fatia de mercado que as empresas norte-americanas ainda detêm a nível global, quanto também outros aliados norte-americanos, especialmente Taiwan, Japão e a Coreia do Sul. Inclusive, é nesse momento, né, nessa área que a China tem talvez uma das suas maiores desvantagens. Afinal de contas, não somente tem um papel ainda não tão relevante na divisão internacional do trabalho, quanto também fica com as partes de menor valor agregado. Pode passar? No entanto, a coisa muda um pouco quando a gente vai para outros setores. E talvez um dos setores que a gente mais consegue ver esse crescimento chinês é o setor de telecomunicações. E aí a gente tem o caso, principalmente da Huawei e da ZTE.
as principais empresas que lideram o mercado, inclusive a Huawei sendo a líder do mercado de telecomunicações, sendo um dos setores o de 5G. A gente conseguiu, inclusive, ver parte dessa questão na relação com o Brasil e toda a disputa sino-americana em relação à implementação da tecnologia 5G aqui no país. Pode passar? A gente também consegue ver um outro dado, né, dessa liderança do setor de telecomunicações pela própria venda de smartphones também, por parte das empresas chinesas. Pode passar? E a gente também consegue ver uma questão mista, né, no setor de inteligência artificial. Por um lado, em termos de investimento em pesquisa, a gente consegue ver já uma participação muito importante da China, inclusive novamente essa política, né, de alcançar os Estados Unidos em termos de pesquisa na área de inteligência artificial. Porém, pode passar, a gente também consegue enxergar um outro setor, um outro fenômeno, que é ainda uma predominância de capital privado norte-americano no setor de inteligência artificial. Então, nesse sentido, a China, ainda que seja o segundo país que mais investe na área de inteligência artificial, ainda possui um gap relativamente significativo com relação aos Estados Unidos. Pode passar? Mais um gráfico que a gente vai ter agora sobre essa área de inteligência artificial, também aí demonstrando esse gap ainda presente, né, embora menos do que antes, talvez. Quer dizer, um gap ainda bastante relevante entre Estados Unidos e China. Pode passar. E a última área, que é a área de patentes na tecnologia de computação quântica, também a gente vê uma política de desenvolvimento chinês, inclusive em relação aos Estados Unidos, em algumas áreas, principalmente na área de desenvolvimento de softwares. Então, o que é que isso tudo quer dizer? Que no momento atual, a gente está vendo alguns setores de ponta, tecnologia de informação e comunicação, no qual, apesar de haver ainda uma capacidade norte-americana de resposta bastante relevante e um domínio do mercado em alguns setores, por outro, a gente consegue ver, sobretudo nos setores de telecomunicações, uma predominância chinesa. Inclusive, sobre isso a gente vai ver algumas reações do governo norte-americano e uma tentativa de superação do atraso. Aliás, tentativa não, né? Uma coisa que está acontecendo já, que é essa superação desse atraso, a gente pode dizer, chinês em relação a outros setores de tecnologia de informação e comunicação. Pode passar? Bom, então, quais que têm sido as estratégias que o governo Biden e o governo Trump tiveram e que a gente pode colocar uma certa continuidade nesse sentido? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que existem 4 estratégias principais. A primeira delas, e a que mais a gente consegue ver, inclusive nos veículos de imprensa, é a estratégia de limitação de exportações, sobretudo de componentes norte-americanos, para empresas chinesas. Uma outra estratégia que a gente tem visto cada vez mais, novamente, né, a gente conseguiu ver isso no caso da Huawei, aqui no Brasil, foi uma pressão norte-americana, tanto internamente quanto externamente, para impedir um aumento dos fluxos de investimento de empresas de telecomunicação da China. E, claro, tecnologia, né, de informação e comunicação de modo geral. Em terceiro lugar, a gente também vê um outro processo, muito mais interno, né, norte-americano, que é um certo desacoplamento de capital humano. E, por fim, uma estratégia também, aí eu diria que menos negativa e mais no sentido positivo, de aumentar o grau de investimentos internos norte-americanos, internos e externos norte-americanos, para superar o atraso em algumas áreas, sobretudo no setor de telecomunicações. Então, com relação à limitação de exportações, né, a gente tem visto, desde o governo Trump, uma série de medidas legislativas que têm se focado em restringir a possibilidade, na exportação, aliás, de componentes produzidos nos Estados Unidos, sobretudo na área de semicondutores. Então, existem diversos componentes tecnológicos em microchips que são de fabricação norte-americana, e a estratégia norte-americana desde o governo Trump, e que continua com o governo Biden, e se acirra até ainda mais no governo Biden, é a de limitar esses componentes e, consequentemente, tentar sufocar o setor de produção de semicondutores chineses, que, como a gente viu até há pouco, é ainda um setor bastante dependente inclusive de capital norte-americano, tecnologia norte-americana. Isso sim tem sido bastante danoso, né, por um lado, para o governo chinês, para a economia chinesa na área de semicondutores, mas também tem forçado uma
nova tentativa por parte do Estado chinês de conseguir superar esse atraso, que ainda é relativamente grande. No que se refere aos investimentos chineses, a segunda estratégia, a gente vê que o principal setor afetado é o setor de telecomunicações. Enquanto, no que se refere à estratégia de exportação, limitação de exportação, o setor mais alvo, né, privilegiado, é ainda o de semicondutores. No que se refere à limitação, à restrição de investimentos, o setor principal é o de telecomunicações, sobretudo na comunicação 5G. Então, o que é que tem sido feito? Novamente, tanto no governo Trump 1, quanto depois no governo Biden, a gente vê uma série de medidas para limitar a possibilidade, né, a capacidade de empresas chinesas de investirem, de realizarem investimentos diretos na área de infraestrutura de telecomunicações, especialmente 5G, nos Estados Unidos. Nesse sentido, a gente consegue ver tanto um aumento de legislações que tem como objetivo passar, né, impedir, aliás, que empresas consigam investir nesse setor, empresas que são consideradas como danosas à segurança nacional, como também a gente vê uma utilização cada vez maior da chamada List of Entities, né, a lista de entidades que o governo Biden tem utilizado para mirar alguns alvos específicos, alguns recipientes específicos desses investimentos chineses, inclusive diminuindo também o grau de aquisições e fusões de empresas chinesas nos Estados Unidos. Por fim, né, um elemento que a gente vai ver aqui é o que a gente pode chamar de um desacoplamento humano. De modo geral, o que é isso? Seria uma limitação, não somente na área puramente comercial, mas também na área de capital humano, ou seja, de maneira bem simples, né, a limitação da entrada de pesquisadores e também de estudantes chineses. Isso foi algo que começou principalmente no governo Trump. A gente tem a iniciativa chinesa, né, sendo o principal iniciativa governamental de diminuição, ou pelo menos de restrição de cidadãos chineses que poderiam entrar nos Estados Unidos, supostamente, né, investigados por acusações de espionagem econômica, de hacking, de sabotagem, qualquer outra, né, outra acusação, enfim, né, infundada ou não. E a gente, embora essa iniciativa tenha acabado com o governo Biden, ainda assim, essa proposta de desacoplamento do capital humano, ela continua. A gente vê, inclusive, em 2022, uma série de vistos, né, milhares de vistos que são negados por parte de pesquisadores e estudantes chineses. Por fim, a quarta proposta, né, o quarto elemento que a gente vê no governo, tanto no governo Biden quanto no governo Trump, e aqui eu acho que vale apenas uma ressalva, né, talvez até fazendo uma ligação com o que o professor Williams colocou anteriormente. Aqui talvez seja o principal ponto de discordância, de divergência dos dois governos. Por um lado, a gente viu uma aposta muito maior do governo Trump em medidas de restrição, tanto na área de investimentos, mas sobretudo na área de comercial, inclusive muito próximo daquela política geral de não somente conseguir manter um avanço em áreas de tecnologia, de informação e comunicação, mas também ligado a toda essa política comercial de reduzir o déficit da balança comercial norte-americana. Então, o que a gente vê no governo Trump é essa proposta de manter restrições na área de comércio e investimentos, o que é um tanto diferente do governo Biden. Isso não quer dizer que essas medidas não são próprias também do governo Biden, pelo contrário, elas continuam, e algumas delas, inclusive, são aumentadas, né, dobrada a aposta em alguns casos, sobretudo no setor de telecomunicações, porém, a gente vê que no governo Biden tem uma modificação para um foco cada vez maior em investimentos. A gente vê tanto um foco, né, na construção de investimentos públicos. Já no The American Jobs Plan, né, no plano Biden para a criação de empregos, logo no início do seu governo, já havia um setor destinado para infraestrutura de telecomunicações na área digital, e isso é visto gradualmente ao longo do seu governo, inclusive em uma outra proposta de plano de investimentos, que é o Chip and Science Act. A mesma proposta, né, a mesma lei que tem sido
criticada pelo governo Trump e tem inclusive sido ameaçada pelo governo Trump de ser eliminada logo no seu primeiro dia. Seria um programa de investimentos, bipartidário, inclusive, que destina 280 bilhões de dólares para a autonomia norte-americana na área de semicondutores, de computação avançada e também no setor de telecomunicações. Por outro lado, a gente também vê uma proposta de investimentos não somente interno na economia norte-americana, mas externamente, sobretudo nos seus aliados, e aqui, né, o conceito de Ásia-Pacífico, que já é criada durante o governo Obama, né, que já é, aliás, intensificada durante o governo Obama no pivô para a Ásia, ele é retomado e também expandido com um foco na região do Indo-Pacífico. Então, a gente consegue ver duas principais medidas, que, claro, vão se destrinchar em vários outros programas. O primeiro é o Indo-Pacific Strategy, que é um programa de investimentos na área do Indo-Pacífico, nos aliados norte-americanos, em diversos setores, inclusive de telecomunicações, que, como a gente viu, é o setor em que os Estados Unidos ainda está em atraso em relação às empresas chinesas. E também a gente vê um outro programa, e o que é interessante desse programa é a parceria que se tem, não somente o fato de ser um programa norte-americano, mas ser uma parceria dos Estados Unidos com outros países envolvidos, do G7, anunciado inclusive esse ano, que é o Partnership for Global Infrastructure and Investment. É um programa de investimento em diversas regiões, não somente em países envolvidos, mas na América Latina, na África, inclusive, na região do Indo-Pacífico, em vários países que aderirem ao programa, não somente no setor de tecnologia de ponta, claro, mas, novamente, aqui a gente tem um foco em setores de conectividade, sobretudo na área de infraestrutura de telecomunicações. Então, claro que esse é um sumário, né, das políticas que a gente vê no governo Biden e no governo Trump. Nesse sentido, a gente pode dizer que existe uma certa continuidade, mas uma continuidade que vai, nessa área de investimentos, ter a sua principal divergência. Inclusive, muito ligada à própria política, né, externa que os Estados Unidos, que o governo norte-americano, cada um dos governos norte-americanos vão adotar em seus momentos. Então, em vista desse momento, né, o que é que a gente pode esperar para um governo Trump? E claro aqui, né, tratando de uma perspectiva de um governo que ainda vai se iniciar, que ainda não tomou, obviamente, nenhuma medida efetiva, porque ainda não se iniciou. Então, primeiro, o que é um tanto intuitivo, né, mas que precisa ser reforçado, existe desde já uma proposta, inclusive com o próprio gabinete também que foi escolhido, né, pelo governo Trump, de acirrar essa disputa tecnológica com a China. A gente vê algumas figuras centrais nesse sentido que foram importantes tanto no governo Trump 1 quanto no governo Biden, nessa postura mais hawkish, né, mais dura e agressiva com relação à China. Talvez o nome que mais se destaque é certamente o nome do Marco Rubio, um dos principais opositores nessa disputa tecnológica sino-americana, no Congresso norte-americano. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê outros atores se destacando aí, como, por exemplo, o próprio Jameson Greer, que foi um dos principais arquitetos dessa política mais restritiva comercial norte-americana em relação à China, e também o Michael Waltz, como National Security Advisor, também uma figura que, embora não tenha um peso econômico tão grande, mas uma figura que tem essa postura mais agressiva em relação à China. Por outro lado, a gente também consegue ver uma proposta cada vez mais parecida com o governo Trump 1. A gente vê isso em várias questões. A primeira, talvez a que mais se destaque, é como a gente acabou de falar, né, como a gente acabou de ver, essa agressividade do governo Trump em relação ao Chips and Science Act, ou seja, essa ideia de que essa disputa tecnológica com a China deve ser vencida na base do aumento de tarifas de importação e também pelas restrições comerciais e de investimento de capitais chineses. Ao mesmo tempo, também a gente vê uma possibilidade de crescimento para outras áreas que, embora sejam de domínio norte-americano, ainda precisam ter alguns investimentos, ainda não tem programas de investimento tão arrojados quanto em outros setores, como a área de inteligência artificial. Também um outro setor que tem sido apontado pelo governo norte-americano, pelo Trump em sua campanha, é o setor de criptomoedas.
E também a gente poderia colocar aqui que setores como até mesmo tecnologia quântica podem vir a ser setores que os Estados Unidos aumentem o seu programa de investimentos. Novamente, ainda assim a gente não vê uma preocupação por parte de um futuro governo Trump em aumentar a quantidade de investimentos privados e públicos, sobretudo públicos norte-americanos internamente, como forma de se sobrepor nessa disputa tecnológica com a China. Diria que, de modo geral, é isso que marca, né, os dois governos. Claro que a gente tem que analisar essas duas posturas a partir dessa dimensão mais estrutural também. Claro, também a dimensão interna, que é importante, né, os constrangimentos e oportunidades que ambos governos tiveram e que o governo Trump vai ter a partir de 2025, mas também a gente tem que ver isso a partir do ponto de vista estrutural mais amplo, né, como sendo duas propostas, duas estratégias de lidar com esse alcance que a China tem desenvolvido nos últimos anos. E aí, claro, né, se centra, inclusive, nessa discussão de até que ponto o governo Trump, ele, de fato, tem uma proposta para se opor, né, para manter a hegemonia norte-americana, ou apenas uma resposta meramente reativa em relação ao que foi a política externa do governo Biden. Então, é isso. Obrigado. A gente está com um problema de conexão com o Jaime. Ele não está atendendo o telefone. Alô? Também não. Alô? Chegou. Não, estava conectado aqui, conectadíssimo. Ótimo, perfeito. O que eu fiz foi deixar durante a apresentação dos colegas. Maravilha. O celular no modo avião, porque ele é conectado com o meu computador. Então foi isso. Bom, então, por favor. Quero cumprimentar todo mundo que está aí. Não os vejo, mas vocês me veem, né? Eu vou dizer o seguinte, essa apresentação aqui é uma apresentação meio artesanal, no sentido de ser um esboço de um artigo que tenta pensar um pouco no âmbito de um projeto que eu estou coordenando aqui na UFSC, que tem iniciativa apoio do INEU, né? A ordem em transição, né? Que eu estou chamando de ordem em transição. Eu peço desculpas que eu não pude acompanhar as mesas da manhã, mas sim as da tarde, por conta do encerramento do semestre aqui. Minhas últimas aulas na pós-graduação foram justamente hoje de manhã, né? E, além de tudo, eu estou em banca, né, que o pessoal aqui está defendendo seus trabalhos aí de conclusão de curso, tudo nessa semana. E fico muito... lastimo muito de não ter assistido minha colega de UFSC, a Camila, a professora Camila, hoje de manhã também. Eu vou dividir em 3 partes essa apresentação, deixa eu colocar aqui um tempinho para cronometrar, né? E a primeira parte, eu vou tratar um pouco daquilo que eu estou chamando de contexto de tempos de guerra e transição. A segunda, a questão econômica, enquanto um instrumento de competição na rivalidade interestatal. E depois eu vou entrar especificamente nesse aspecto, na questão das sanções financeiras. E, por fim, um balanço breve das sanções no governo Biden e no governo Trump, né? Eu vou começar aqui lendo uma declaração da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, de 13 de abril de 2022, que está no livro La Guerra Capitalista, do economista italiano chamado Emiliano Brancaccio, que desenvolveu todo um estudo sobre centralização do capital, concentração do capital e os seus efeitos do ponto de vista do que ele está chamando de guerra intercapitalista e guerra interestatal.
retomando algo que foi eventualmente negligenciado nas últimas décadas, que é a tese leninista do imperialismo. Esse trecho da Yellen está no livro, né? E abrindo aspas, né? Diz ela: nosso objetivo deve ser alcançar um comércio livre, mas seguro. Vamos fazê-lo com países com os quais sabemos que podemos contar. Favorecer o friendshoring das cadeias de suprimentos, contando com um grande número de países confiáveis, de modo que possamos continuar a garantir acesso ao mercado, que reduzirá os riscos para a nossa economia. Tendo a ver o friendshoring como um grupo de parceiros com os quais nos sentimos em sintonia com a nossa geopolítica. Poderíamos, então, continuar a usufruir dos benefícios da eficiência da produção, tendo um grupo de parceiros que trabalha para proteger as cadeias de suprimentos e torná-las mais resistentes. Friendshoring, já vimos isso em ação. Ter um grupo de países que aderem de todo o coração a um conjunto de normas e valores sobre como operar a economia global e como gerenciar o sistema econômico global. Precisamos aprofundar nossos laços com esses parceiros e trabalhar juntos para garantir que possamos atender às necessidades de matérias-primas essenciais. Bom, eu parto de um ponto, né, que vou colocar aqui, o ponto de quebra da globalização, que é 2008. Eu acho que a crise de 2008 ela é sintomatologia daquilo que o Gramsci falava de uma crise orgânica, que se inicia ali, né, e que dá início a um processo de desconstrução ideacional, do ponto de vista da possibilidade de questionamento dos princípios liberais, neoliberais norteadores da ordem pós-1970. Né? E o segundo ponto, que é a guerra da Ucrânia. Né? Num artigo recente que foi publicado no Brasil, que também eu estou utilizando, o Brancati ele fala de uma guerra junto com o André Califano, que é um jovem economista que está no Brasil, inclusive, que está vindo participar do projeto do INEU, agora mais recentemente. Eles chamam a atenção, né, para o fato de que essa guerra na Ucrânia não é o começo de uma guerra. Ela é o sintoma, né, de um processo de rivalidade, de intensificação da rivalidade intercapitalista e interestatal, que já vem desde o momento em que a China passa a desafiar, né, o poder americano, principalmente no campo econômico, quando ela deixa de ser um país meramente exportador de mercadorias e passa a ser um país exportador de capital. Né? E eu quero dizer com isso o seguinte, eu estou de pleno acordo com ele. Né? Inclusive, antes de ontem à noite, um orientando meu defendeu o trabalho aqui, utilizando modelos econométricos para pensar a questão dos determinantes do investimento externo chinês. E é interessantíssimo, né, como as conclusões dele mostram, né, uma estratégia pensada, né, que se divide entre a estratégia, que é uma estratégia microeconômica do capital chinês, do ponto de vista do investimento externo direto, e uma estratégia política e geopolítica do Partido Comunista da China, no que se refere ao desenho e à orientação, né, do movimento desse capital e também do movimento, né, dos que se chama de financiamento, ou seja, do investimento de projetos e da ajuda externa financeira internacional. Né? Então, fundamentalmente, eu concordo com isso que o Brancati e o Califano estão colocando em relação, né, a essa guerra recente ser uma guerra inserida num contexto de uma disputa intensa, né, que já tem, em 2008, uma sintomatologia, né, como se fosse um break-even point.
ponto de quebra. Mas eu tenho uma questão para dizer o seguinte, do ponto de vista da análise concreta, a guerra da Ucrânia é importante, porque ela é, embora uma continuidade, ela é um ponto de geração ou de intensificação na utilização de determinados instrumentos econômicos de guerra. E aqui eu vou dizer o seguinte, né? Há um certo consenso na literatura que eu tenho pesquisado de que os instrumentos de guerra econômico, e aí a gente pode falar da bomba dólar, pode falar do aspecto específico da hegemonia do dinheiro, mas não só, né? Podemos falar do neoprotecionismo agressivo, trampista, a partir de 2018, né, com medidas tarifárias que escancaram a falência do discurso liberal da globalização, mas a gente também pode falar de todo um conjunto de instrumentos que afetam, né, a dinâmica de pagamentos internacionais. E esse ponto me interessa especificamente. Então, a guerra da Ucrânia, ou a guerra na Ucrânia, né, o conflito, ele bota, né, de uma maneira mais intensa em teste a governança financeira internacional. Então, veja só, eu estava aqui agora pensando, né, também num determinado consenso de que a gente tem um crescimento progressivo da utilização de sanções econômicas vis-à-vis outros tipos de sanções não econômicas, em termos estatísticos, né? Mas a gente também está tendo um crescimento das sanções financeiras vis-à-vis as sanções econômicas. E uma utilização crescentemente conjunta de sanções econômicas e não econômicas, financeiras e econômicas, né? É importante a gente ter em conta o seguinte, existe na utilização dessas sanções um padrão recente, que é sancionar terceiros, né? Eu poderia chamar de uma colateralização crescente do processo de sanções, né? Eu vou aqui também me permitir fazer uma breve referência, lendo o parágrafo de um artigo muito instigante que eu descobri agora, produzido pelo staff do Banco Central, do Federal Reserve dos Estados Unidos. Um artigo bem recente, né? Em que eles tratam da questão do SWIFT e das sanções financeiras. É um artigo qualitativo e que foge ao padrão dos artigos desse staff que focalizam mais em aspectos macroeconômicos de política monetária, né? O que mostra também, o que denuncia também a importância do tema, né, no meio do mainstream econômico e como esse tema se relaciona, né, à gestão da política monetária. Não é um tema exógeno. Então, assim, abre aspas, quando as sanções envolvem mercadorias comercializadas, elas são relativamente fáceis de entender, né? Por outro lado, as sanções financeiras envolvem fluxos de fundos que ocorrem por meio de redes de bancos e instituições financeiras. As sanções financeiras geralmente restringem a capacidade de entidades, países, empresas ou até mesmo indivíduos sancionados de comprar ou vender alguns ativos financeiros. As sanções também podem ser impostas aos serviços de custódia. Né? Por exemplo, agora abro aspas aqui, fecho um interregno nas aspas. Né? Por exemplo, né, congelando reservas cambiais de entidades soberanas do sistema internacional, como a gente viu recentemente depois da guerra da Ucrânia, mas também com a Venezuela, né? Que se referem, portanto, voltando a serviços de custódia, se referem à capacidade das entidades de armazenar ou gerenciar os ativos financeiros da entidade sancionada. Outros serviços financeiros, como orientação financeira ou gerenciamento de patrimônio, também podem ser incluídos.
Então, veja só, as sanções financeiras elas têm se concentrado, né, na restrição a dois aspectos. Um, ao acesso à infraestrutura dos pagamentos internacionais e aos ativos. Eu vou chamar com uma certa liberdade, porque não tem rigor conceitual, mas eu vou chamar essa infraestrutura comunicacional do sistema de pagamentos de infoestrutura de pagamentos. Eu acho que é algo interessante para ser desenvolvido. Né? Pensar nessa infoestrutura de pagamentos, que envolve, percebam, que envolve uma dimensão que é uma dimensão material e física, né? Esses dados são transmitidos através de cabos, e esses cabos têm donos, cabos submarinos, né? E também envolve instituições. Aí entra a questão, por exemplo, do SWIFT. Né? Vamos pensar um pouco a questão do SWIFT, né? Que é um sistema, né, que surgiu em 73. Uma curiosidade, o SWIFT, né, que é um sistema internacional de registro de pagamentos. Vou detalhar um pouco melhor isso, mas de uma maneira muito breve. Né? O SWIFT ele surge em 73. E veja só, por que surge o SWIFT? Né? Um sistema de registro de pagamentos e estandartização, né, dos pagamentos. Ou seja, o SWIFT é uma organização internacional de fins não lucrativos, que envolve entidades e países que se uniram para evitar uma alteração técnica em 1973, produzida pelo Citibank, né, que substituiria o telégrafo e poderia dotar o Citibank com o monopólio comunicacional dos meios de pagamento. Né? Então, assim, nesse momento, o SWIFT surge como uma reação a essa possibilidade. Então, um conjunto de entidades e países se reúne e cria essa entidade, que é uma entidade, né, sem fins lucrativos, que tem uma sede na Bélgica e que tem, né, dois sistemas de pagamentos, basicamente, um na Europa e um nos Estados Unidos. E é importante também a gente ver o seguinte, que esse sistema, ele é um sistema que não obedece, né, a um, digamos assim, a um governo internacional. Ele é um sistema de governança que surge como uma resposta do mercado e, ao mesmo tempo, ele tem uma inter-relação com o conjunto das entidades soberanas. E ele vai ser testado ao longo do tempo. É um sistema que otimiza, cria maior segurança, cria... digamos assim, é muito mais ágil do que o Telex, que era o sistema que vigorou a partir de 1930 em diante, né? Mas ele é um sistema que ele tem, né, uma governança basicamente estabelecida por um conselho, né, ele tem os seus participantes, e dado, né, que é um sistema nodal. O que significa isso? Ele é um sistema na infoestrutura que, se ele colapsa, vai todo mundo para o brejo. Então, alguma coisa tem que ter. Então, você tem 15 bancos centrais que se articularam em determinado momento para tentar criar algum tipo de supervisão e algum tipo de padronização. Né? Eu vou ser bem breve e dizer o seguinte, é muito interessante olhar que a história das sanções financeiras, daquilo que eu estou conseguindo estudar um pouquinho, as sanções financeiras, elas vêm, por exemplo, desde os anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, né, no caso da Coreia do Norte, que foi nos anos 50, o caso do Chile, entre 70 e 73, o Chile sofreu, durante o governo Allende, sanções financeiras. Basicamente, sempre os Estados Unidos estão por trás das sanções, né, porque 60% da dívida do Chile era com os Estados Unidos. Né? A gente teve, na sequência, sanções financeiras contra, né, a África do Sul, na década de 90. Agora, vejam só que coisa interessante. O SWIFT, o sistema, né, eu falava que as sanções financeiras elas obedecem duas formas, basicamente.
Uma é sobre ativos e outra é sobre acesso ao sistema de pagamentos, de registros, né? Você ser tirado desse sistema significa que você vai ter um enorme problema. Só que, assim, o SWIFT sempre foi resistindo, né, a qualquer tipo de ingerência no sentido de aplicar sanções contra alguns dos seus membros, até, basicamente, o caso de Myanmar, né, em 2004. Tá? Mas mesmo naquele caso, que foi quando os Estados Unidos pediram, né, que fossem desligados os bancos de Myanmar do sistema SWIFT, o SWIFT resistiu. A primeira vez que o SWIFT vai aceitar um desligamento vai ser a partir do caso do Irã, a partir de 2014. Né? E o Irã volta para o sistema entre 2015 e 2018, daí 2018 ocorre, né, que os Estados Unidos se retiram do acordo, né, nuclear com o Irã e o SWIFT volta a sancionar. Agora, perceba, as pressões dos Estados Unidos, as próprias pressões dos Estados Unidos acabaram por levar o SWIFT, que anteriormente tinha uma concentração, né, das suas informações, dos registros nos Estados Unidos, a dividir esses registros entre Estados Unidos e a Europa, em 2 centros, na Suíça e na Holanda, como um mecanismo de tentar, de alguma maneira, né, resistir ao padrão histórico e repetitivo de interferência dos Estados Unidos, ou de solicitação dos Estados Unidos para que desliguem seus membros. Né? Eu tenho feito um histórico, né, também da criação de mecanismos internos do governo americano, a partir principalmente de 1989, com as leis que eles passam a adotar de combate à lavagem do dinheiro e de financiamento do terrorismo, né? De como essas leis acabam por afetar também o sistema de regulação internacional e, consequentemente, produzir, né, uma forma de governança intrusiva internacional capaz de capturar esse sistema de pagamentos e fazê-lo trabalhar para os seus interesses. Né? Aqui tem algo mais complexo, que é, à medida que o sistema, principalmente a partir de 11 de setembro, né, a partir do momento que os Estados Unidos intensificam, né, a pressão regulatória internacional, isso gera também um processo de concentração maior bancária, né, em termos de correspondentes bancários, que é a outra parte da dinâmica dos pagamentos internacionais. O SWIFT é um meio de registro de pagamentos. Agora, existe todo um sistema de instituições que fazem a intermediação e a compensação. É o que se chama de clearing houses, né? Ou casas funcionam como casas de compensação. Né? E esse sistema de pagamentos é feito por correspondentes bancários. À medida que todo o processo regulatório de lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo interno dos Estados Unidos se internacionaliza, ou seja, utilizando novamente uma linguagem gramsciana, que esse Estado se internacionaliza, que o Estado americano se internacionaliza através desse processo regulatório, né? À medida que isso acontece, isso cria aumento de custos de transação e centraliza mais o sistema de realização dos processos de transmissão de informação. Consequentemente, isso vai gerar o quê? A centralização também, uma diminuição do número de bancos que podem e operam, né, porque têm capacidade, o processo de compensação cross-border, ou seja, transfronteiriço. E isso é interessantíssimo para a política externa dos Estados Unidos, porque esses bancos geralmente têm uma preponderância porque são bancos americanos. E 2, à medida que você concentra esse sistema de pagamento, você pulveriza, mas você concentra em instituições, você faz com que você tenha um maior controle sobre esse sistema. O sistema fica mais fácil de ser capturado. Né? Agora, vou só... eu sei que meu tempo aqui está evoluindo e eu ainda queria tratar basicamente da parte final, que é as sanções Trump e Biden, rapidamente. Mas eu vou dizer o seguinte, esse processo que passou a funcionar, ou seja, a eficácia da ação dos Estados Unidos sobre o SWIFT, se dá a partir do Irã e se intensifica e se escracha
né, no caso russo. A partir da guerra da Ucrânia, são 10 bancos russos que são desligados do sistema SWIFT, mais alguns bancos bielorrussos, né? E é interessante observar que isso tem uma dialética internacional. Qual é essa dialética? É uma reação internacional a isso. Isso gera o que a gente chama de ações inintencionais, né? E essas ações inintencionais produziram, né, o surgimento, por exemplo, em 2014, do System for Transfer of Financial Messages, ou seja, de um sistema próprio russo de transmissão de informações. Em 2019, né, a França, a Alemanha, Reino Unido criam um instrumento especial chamado Instrument in Support of Trade Exchange, para facilitar algum tipo de transação com o Irã. É um veículo especial, tá? Que entrou em operação. Em 2015, a China lança o CIPS, né? Que é o seu sistema próprio de registro de informações. Todos os sistemas utilizam o standard SWIFT, né? O que facilita, né, conectar o sistema SWIFT, né, com esses sistemas e, portanto, driblar instituições, a restrição a entidades, instituições e entidades soberanas do acesso ao sistema de pagamentos internacionais. Isso deixa o governo dos Estados Unidos, obviamente, enlouquecido. E uma coisa também interessante, em 2001, a Índia criou um sistema que é o Structured Financial Messaging System. Ele é um sistema interno. Ele não é um sistema cross-border, mas ele permite que a gente tenha, né, o que assim, é apenas uma hipótese, uma expertise, né? Uma expertise interna. Então, você tem Índia, você tem Rússia e você tem China. Você tem, dos BRICS, 3, né, países que desenvolvem sistemas próprios. 2 cross-border e 1, né, ainda intra-fronteiras, mas que pode ser interligado a esse sistema cross-border desses outros países. Tá? E, por final, vou finalizar aqui, né, minha intervenção. Eu fiz algum levantamento para esse artigo do comportamento das sanções financeiras relativamente aos governos Trump e Biden. Né? Então, segundo alguns dados levantados, a administração ela supera o número de sanções financeiras da administração Trump e o número de pessoas e entidades sancionadas da China. No primeiro caso, é fácil de entender, porque posto que é justamente durante a administração Biden que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se acirra. Sendo que as sanções financeiras e a bomba dólar foram largamente utilizadas a partir desse momento. A administração Trump, por exemplo, sancionou, pelos dados que eu estou levantando, tem que levar em consideração que esses dados precisam ser checados, precisam ser, né, trabalhados de forma mais rigorosa. Sancionou 216 chineses e 259 entidades chinesas. Já a administração Biden inseriu mais de 432 chineses e 412 entidades chinesas. Há, portanto, uma duplicação de número de sanções no governo Biden. Né? No caso de pessoas sancionadas, os números comparativos de Rússia, Irã, Coreia do Norte, Hong Kong e Venezuela são os seguintes. Rússia, 6 durante o governo Trump e 171 Biden. Irã, 91 durante o governo Trump e 120 durante o governo Biden. A Coreia do Norte foi mais sancionada durante o governo Trump do que o governo Biden. No caso de Hong Kong, há uma especificidade por causa dos protestos de 2019 e 2020, né? E aí o governo Trump, a concentração de sanções financeiras se deram no governo Trump. No caso da Venezuela, é sugestivo, porque nós tivemos 2 sanções do governo Trump e nós vínhamos com 0 sanção do governo Biden até abril de 2024, né? E há uma semana, onde nós tivemos 21 agentes públicos da Venezuela sancionados pelo governo Biden. Né? Então, fica mais ou menos evidente, no caso específico venezuelano, que as sanções financeiras
abril, no âmbito econômico, portanto, elas estão inseridas no contexto da prévia eleitoral do país, com o intuito de interferir no ambiente político venezuelano. Então, cabe ressaltar que na administração Biden cresceram as sanções colaterais, isso é importante, contra pessoas que estabeleceram relações com países sancionados, em especial no nexo Rússia e China. É assim que 29% dos chineses sancionados na administração Biden entraram na lista por conta de terem desenvolvido alguma relação com a Rússia. O crescimento das sanções de Biden sobre o Irã se dá a partir dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. Também nesse caso, coincidentemente, as sanções colaterais em números, estou falando aqui, né, contra os chineses, aumentam as sanções colaterais contra os chineses em função dos vínculos de comércio do petróleo com o Irã. Então, no caso da China e Rússia, há um crescimento expressivo de sanções financeiras vinculadas à modernização militar chinesa, ou seja, contra empresas que prestam algum tipo de suprimento de tecnologia no setor, bem como aquelas que entram nos esforços de guerra da Rússia. No caso chinês, o número de sancionados relacionados aos esforços de modernização militar praticamente dobraram na administração Biden. São sanções contra empresas chinesas que, em especial, se relacionam à produção de semicondutores e melhoramento de supercomputadores e equipamentos em geral para o complexo militar. Eu consegui puxar listas oficiais do governo americano que precisam ser melhor trabalhadas das empresas e entidades chinesas sancionadas. Né? Com esse vínculo, né? São indústrias como a Huawei, né? Que tem esse vínculo civil-militar. Né? Nesse aspecto, há também restrições impostas a essas empresas em termos de acesso ao mercado de capitais nos Estados Unidos, seja para IPO, ou seja para investimento em securities emitidas por essas empresas. E é lógico perceber que esse tipo de, que a gente chama de financial statecraft, inibe tanto os traders e brokers de fazerem negócio com títulos de empresas chinesas e tem um objetivo fundamental do governo americano de ir cercando o capital chinês pela via do bloqueio ao crédito e financiamento internacionais. E aí eu volto ao início, exatamente nessa fase que a China está de exportação de capital. Então, finalizando, né, o padrão contemporâneo utilizado de forma crescente e sistemática pelas administrações dos Estados Unidos, tanto o Trump como o Biden... Jaime, você tem 1 minuto. Tem sido aumentar os mecanismos de guerra econômica pelo neoprotecionismo, ou seja, controle de exportações e importações de forma marcante, e de forma marcante as sanções financeiras. Né? Eu quero finalizar dizendo que não coube aqui fazer um balanço da eficácia das sanções aplicadas, mas eu procurei focalizar na definição dos padrões de sanções e em focalizar mais especificamente no panorama geral das sanções financeiras. Né? Mas, fundamentalmente, o que a gente está é diante de um processo de ação agressiva de cercamento à etapa de exportação do capital chinês. E esse, para mim, é o ponto central que remete novamente à disputa intercapitalista